Salve, salve, minha galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar início a uma série de questões aí relativas à Lei Maria da Penha. Vamos trabalhar 50 questões, tá? Para você escuta só, para você detonar qualquer questão que venha da Lei Maria da Penha. Então, meu amigo, pode ser qualquer banca. Pode ser qualquer banca. Mas não importa. Por quê? Porque essas 50 questões estão tiradinhas, bem direcionadas para você detonar a Lei Maria da Penha. Beleza? Então, suave da nave, na tranquilidade, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos meter bronca aqui na Lei Maria da Penha. Beleza? Então, simbora. Nos termos da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, tem-se a consideração acerca daquela violência, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial total de seus bens, ou objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Ora, meus amigos, segundo o artigo 7º da Lei Maria da Penha, você tem 5 espécies de violência doméstica. Você tem a física, que é entendida como qualquer conduta, né, que vai ofender a sua integridade física ou saúde corporal. Você tem a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição de autoestima, por aí. Você tem a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual. Preste atenção no termo. Não desejada. Você tem a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. E, por último, você tem a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos e instrumentos. Então, meus amigos, não temos aí a violência sexual, nem física e psicológica. Não existe essa violência urbana de gênero. Estamos falando aqui da violência patrimonial, letra B. Beleza? Segundo. E aqui, segundo, realmente, nem deveria ter esse artigo, na minha opinião. Nem deveria ter esse artigo. Por quê? Porque é um artigo ridículo. Um artigo ridículo por conta da pena que é ridícula. Mas vamos lá. Em conformidade com a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, a pena para quem descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, aí você vai ter lá o artigo 24A, é pena de reclusão, não é pena deveria ser, também não é multa nem reclusão, é uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Por isso que eu digo, é ridículo isso aqui. Por isso que a turma descumpre as medidas protetivas, velho. Por isso que a turma descumpre medida protetiva. Porque detenção de 3 meses a 2 anos e nada, meu velho, é a mesma coisa. Detenção de 3 meses a 2 anos e nada é a mesma coisa. Por quê?
porque é uma infração de menor potencial ofensivo. Ah, mas não pode utilizar a Lei 90/99. Sim, não importa. Mas é detenção, fera. Mas é detenção. Entenderam aí? Mas vamos lá. Questão grande essa. Bora lá. A Lei Federal 11.340, vou fazer o seguinte, eu vou botar ela aqui no slide, somente ela aqui. Fica melhor para vocês, não é? Verem. Conhecida como Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais, ratificados pela República Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar com base na Lei Maria da Penha, assinala a alternativa correta. Então vamos lá. Entende-se como âmbito de unidade doméstica, aquela compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, e aqui é o erro aqui, é com ou sem vínculo familiar. E o artigo 5º, inciso 1º, ainda vai mais além, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, errado aqui. B. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independente da tipificação penal da violência. Certíssimo. Pode ser lesão corporal leve, grave, gravíssima, não importa, independente do ajuizamento da ação penal ou civil, da existência do inquérito penal, policial ou do registro de boletim de ocorrência. Exatamente, certíssimo. Por quê? Porque estamos falando de medidas protetivas de urgência, velho. Se estamos falando em medidas protetivas de urgência, tem que ser independente de tipificação penal, de ajuizamento de ação ou de qualquer coisa. Beleza? Então, simbora. No âmbito, então, correto aqui, letra B. No âmbito da aplicação da Lei Maria da Penha, a prestação de alimentos provisionais ou provisórios e é direito da vítima. Certíssimo. Não caber nas suas determinações, pode sim. Aqui o erro aqui, ó, não caber na sua determinação, isso é de medida protetiva de urgência que obrigue o agressor. Como assim, Emanuel? Ora, o juiz pode, antes mesmo de se discutir pensão alimentícia, ele pode já colocar aqui como medida protetiva. Por que, Manuel, isso? Simples, vejo. Por quê? Para se discutir pensão alimentícia, vai ter que marcar audiência. E até lá. Aí o que se faz? Medidas, alimentos provisionais. Ou seja, alimentos provisórios. O juiz já determina, como medida protetiva, já de cara. Beleza? Entende-se por violência moral contra a mulher qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir,
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Isso aqui não é violência moral, isso aqui é violência psicológica. Violência moral está dentro dos crimes contra a honra: calúnia, difamação, injúria. Entende-se como relação íntima de afeto somente as relações... Não, que é aqui, ó. O que o artigo 5º, inciso 3º diz? Entende-se como relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação, ou seja, pode ser marido e esposa, namorado e namorada, companheiro e companheira, não importa. Quarta questão. Os juizados de violência doméstica familiar, ele quer a questão alternativa correta. Os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, órgãos de justiça ordinária, com competência civil e criminal, certíssimo, poderão ser criados pela União do Distrito Federal, nos territórios e pelos estados, para o processo e o julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica familiar contra a mulher. Certíssimo, né? Então, hoje, nós temos juizado da criança e do adolescente, juizado de violência doméstica familiar, ou seja, para atender essas categorias chamadas de vulneráveis. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, nas ações de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvido o delegado. Primeiro, a regra, Lei Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. Regra, exceção, ação penal pública condicionada, mas apenas para um crime, o crime de ameaça. Todos os outros, ação penal pública incondicionada. Então, só você tem um crime só que é de ação penal pública condicionada. Por isso, está errado. E aqui não é ouvido o delegado, é ouvido o MP. Então, seria na ação penal pública condicionada à representação, do que trata, só será admitida a renúncia perante o juiz e audiência especialmente designada, antes do recebimento da denúncia, ouvido o Ministério Público. Delegado tem nada que ser ouvido, não. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, de penas de cesta básica e outra prestação para a mulher. Certo. Aqui, em qualquer caso, não pode ser aplicada cesta básica, não pode ser aplicada a Lei 90/99, nenhum caso. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Então, errado aqui, MP, nada de Defensoria Pública. Quinta questão. Com base na Lei Maria da Penha, é direito da mulher em atendimento, bora lá, de violência doméstica familiar ao atendimento policial, pericial especializado, prestado preferencialmente do sexo feminino, beleza. Então, em atendimento não, em garantia não, em prevenção não. Em situação de violência, é direito da mulher. Em situação de violência doméstica e familiar, essa aqui foi tranquila. O que cuidado aqui que as bancas trocam preferencialmente por exclusivamente. Cuidado. As bancas gostam de trocar
preferencialmente ou exclusivamente. Então, se liga só nisso aí. Sexta questão. Priscila e Felipe são casados. Priscila busca um cargo melhor em seu trabalho, porém Felipe quer um filho. Isso tem gerado diversas brigas entre ambos, chegando ao ponto de Felipe, deixa eu meter um marca-texto aqui, impedir que Priscila use qualquer método contraceptivo com base na Lei Maria da Penha, na situação para Felipe. Ora, estamos falando de quê? Praticou violência física contra Priscila? Não. Praticou violência patrimonial contra Priscila? Não. Praticou violência moral? Também não. Apenas está buscando satisfazer seu desejo de ser pai. Sim, beleza. Mas lembre-se que só uma pessoa não pode ser, né? Para ser pai, tem que ter o consenso dos dois, que tem que ter a mãe, não é? Então, Priscila precisa aceitar? Claro que não. Porque ela tem a liberdade do seu corpo. Pessoal, quando eu digo liberdade do seu corpo, não é para abortar, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Liberdade do seu corpo, a mulher tem a liberdade do seu corpo para querer engravidar, não engravidar, querer fazer sexo, não fazer sexo. Isso é a liberdade que ela dispõe no seu corpo, beleza? Então, ele cometeu aqui violência sexual contra Priscila. Com base na Lei Maria da Penha, poderá o juiz, a requerimento ou a pedido ofendida, conceder novas medidas ou rever aquelas já concedidas. Assinalo corretamente a alternativa que preenche corretamente a lacuna no porra. Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça. Porra, já matava tudo isso aí. Meu amigo, o cara que colocou isso aqui, não é? O cara que colocou isso aqui, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, endoidou o cabeção, né? E o cara errar numa questão dessa é foda, isso é um miserável. O cara que errou numa questão dessa é um miserável. Obviamente, família da ofendida, não. Aqui, ó, a requerimento do MP. A requerimento do MP é a nossa resposta. Oitava questão. Com base na Lei Maria da Penha, são medidas protetivas de urgência que podem ser impostas ao agressor. Então, lembre-se o seguinte, porque você tem medidas protetivas de urgência à ofendida, não é? Então, preste atenção. Então, você tem medidas protetivas, que é o artigo 19, não é? Você tem as medidas protetivas de urgência que poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, beleza? E você tem medidas protetivas de urgências que obrigam o agressor, está lá no artigo 22. Então, medidas de urgência, medidas protetivas de urgência à ofendida, artigo 23, medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, artigo 22. Beleza? E no artigo 19, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas tanto pelo juiz, ou a requerimento do Ministério Público, ou a pedido da vítima. Então vamos lá. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Certíssimo. Está lá no artigo 22. Né? Então, essa suspensão da posse ou restrição da porte de armas com comunicação ao órgão competente. Então, é uma medida protetiva. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Também, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Também que não adianta porra nenhuma, né?
Não adianta porra nenhuma isso, mas vamos lá. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Certo também. Internação compulsória em leito psiquiátrico não tem como medida protetiva de urgência. Beleza? Nona. Anselmo é casado com Rita há 20 anos. Porém, no último ano, passou a ter crises severas de ciúmes, passando a vigiar constantemente os atos da esposa, mexendo em seu celular e usando palavras de baixo calão para se referir a ela. Com base na Lei Maria da Penha. Ora, vê só. Mexendo em seu celular, usando palavras de baixo escalão, não é? Para se referir a ela. Na verdade, eu tenho uma violência o quê? Não é caso de... Claro que é erro aqui. Anselmo pratica violência física? Não. E aqui, velho? Anselmo pratica violência sexual? Não. Veja, que aqui eu vou bronca aqui esse gabarito. E por que é bronca esse gabarito? Vamos lá. Você tem aqui realmente uma violência psicológica. É a violência psicológica, entendida como qualquer conduta, não é? Que lhe cause dano emocional e diminuição de autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, corte o celular, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de viver. Então, a bronca é aqui, o insulto. Por quê? Porque na violência moral é acompanhada de calúnia, difamação e injúria. Por exemplo, e aqui a bronca aqui em relação à injúria e esse insulto aqui. Injúria, o que é injúria? Não é? Obviamente você vai denegrir o indivíduo. Por exemplo, safada, puta, rapariga. Isso é injúria. Isso é injúria. Que pode também parecer um insulto, né? Então, muito cuidado, não é? Porque na violência psicológica tem um insulto. Cuidado para não confundir com injúria na violência moral. Então temos aqui letra D, psicológica, não é? E a bronca aqui é usando palavras de baixo calão. Então veja só, o ideal é que a banca tivesse utilizado, mexendo seu só, insultando para e praticando insultos em relação a ela. Sabe por quê? Porque quando diz usando palavras de baixo calão, dá a ideia de que rapariga, puta, cretina, isso seria o quê? Uma injúria, não é? Se for para o Código Penal, não é? Se for para o Código Penal, no artigo 140, que é justamente o artigo da injúria, injuriar alguém é ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Chamar a pessoa de puta é ofender? É. Então, na minha concepção, essa questão 9 estaria anulada. Anulada. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Conceito de insulto. Conceito de insulto. Deixa eu pegar aqui. Conceito de insulto. Conceito. Vamos botar aqui no Google, não é? Conceito de
insulto. Conceito de insulto. Conceito de insulto. Bem, o que diz, não é o dicionário, conceito de insulto, palavra, atitude ou gesto que tem o poder de atingir a dignidade ou a honra de alguém. Falta de respeito, desprezo. Tá vendo? Então é complicado, né? Então, na minha opinião, deveria estar anulado. Mas vamos lá, fazer o quê? Né? Então, questão que deveria ser anulada. Mas segue o barco. 10. Beatriz, casada com Fábio há 6 anos, vem sendo agredida por ele há meses e agora está buscando propor ação de divórcio e partilha de bens. Com base na Lei Maria da Penha, está na alternativa correta. Além da ação de divórcio, Beatriz não pode propor a partilha de bens no juizado de violência doméstica e familiar. Não pode. Não pode propor essa partilha de bens. Pode propor ação de divórcio, mas partilha de bens não. Beatriz pode propor ação de divórcio no juizado, porém a partilha não pode ser proposta nesse juizado. Aqui, ó, 10. Certíssimo. Beatriz não pode propor ação de divórcio. Pode sim. O juizado tem apenas competência criminal e civil. Competência criminal e civil. Então, tem competência criminal e civil. Não há na legislação qualquer sobre preferência de tramitação para ações de iniciação coniciada. Não há na legislação qualquer sobre preferência de tramitação para ações de divórcio coniciada a situação. Claro que tem preferência aqui. Né? Por isso, o juizado tem competência criminal e civil justamente para isso. A Lei Maria da Penha prevê competências a equipes multidisciplinar que é integrada por profissionais especializados, exceto fornecer subsídios por escrito, que é uma equipe multidisciplinar, é psicólogo, assistente social, advogado, não é? Aquela turma, médico, enfermeiro, que vai ajudar aí. Por isso, equipe multidisciplinar. Então, vamos lá. Fornecer subsídios por escrito ao juiz e ao Ministério Público? Não. Sim, fornecer subsídios, certo. Desenvolver trabalho de orientação voltados à ofendida, certo. Desenvolver trabalho de encaminhamento voltados ao agressor, certo. Desenvolver trabalho de prevenção e outras medidas com especial atenção, certo. Fiscalizar o estabelecimento públicos e parte de atendimento, não. Não tem essa competência. Então, letra E. Ô, Emanuel, aonde está, não é, essa questão aí da equipe multidisciplinar? Você vai lá no artigo 29, a partir do artigo 29, você vai ver essa questão aí da equipe multidisciplinar. Natan, policial militar nativa, detentor de porte de arma de fogo, agride sua companheira. Opa, peraí. Ele é policial nativa e detentor de porte de arma de fogo. Com socos e pontapés. Após as agressões, ela se dirige à delegacia de polícia especializada para atendimento de violência doméstica e familiar. Qual é o procedimento a ser adotado pela autoridade? Meu amigo, primeiro, como é? Seu marido é PM, é? Da ativa. Então, vem cá. Junto aos autos a informação de porte de arma de fogo, notificar a brigada militar. Para quê? Artigo 22. Artigo 22. Está lembrado daquilo que eu disse? Medidas protetivas de urgência que obrigam ao agressor. E uma delas, não é? É justamente isso aqui, ó. Suspensão da posse ou restrição de porte de armas de fogo com comunicação ao órgão competente.
Acabou-se, não é? Acabou-se. Juntar os autos à informação de porte de arma de fogo sem necessidade. Não, tem que comunicar, porque se não comunicar, o cara vai continuar com a arma de fogo. A apreensão do armamento não vai aprender. Ele não vai aprender nada, tá? Ele vai dizer ao comandante, ó, aconteceu isso aqui. E ele vai ter que estar restringido o seu posse e porte de arma de fogo. Acabou-se. Apreensão do armamento, sem a necessidade. Apreensão com notificação obrigada, sem a necessidade de juntar os autos. Não. Tem que juntar os autos à informação do porte de arma. 13. As medidas protetivas de urgência são a parte mais relevante da Lei Maria. Claro, com certeza. Porque visam romper o ciclo de violência. Exato. São medidas protetivas previstas na lei, é sério. Afastamento por lar é uma medida protetiva. Comparecimento do agressor a programa de recuperação, medida protetiva. Proibição de contato com a fedida. Prestação de alimentos provisionais. Proibição de comparecimento ao trabalho. Não, o cara tem que trabalhar justamente para pagar isso aqui. Ó. Não é? Então, letra B não é medida protetiva. Opa, deu uma bronquinha aqui, peraí. Então, bora lá para 14, questão 14. O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica familiar para preservar sua integridade física e psicológica a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário afastamento local por até 2 anos, não, por até 6 meses. É direito da mulher em situação de violência doméstica familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto prestado por servidores exclusivamente, não preferencialmente. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparados por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Certíssimo. Ainda que haja risco à integridade física do ofendido ou efetividade da medida protetiva de urgência, poderá ser concedida, não pode ser concedida a liberdade provisória para o miserável. É prisão preventiva, no mínimo. Configura violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que constatados que as relações entre os indivíduos, o erro está aqui, são de natureza exclusivamente heterossexual. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha não é baseada no sexo, pessoal. Ela é baseada no gênero, beleza? A violência contra a mulher é uma das formas de violação dos direitos humanos. A Lei Maria da Penha estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher. De acordo com a lei, quando for o caso, a mulher em situação de violência receberá encaminhamento à assistência judiciária para definição de guarda dos filhos, não. Pensão, dissolução da união estável. Aqui, ó. 16. Lei Maria da Penha, seu artigo 30, afirma que compete à equipe de atendimento multidisciplinar, que eu disse a vocês, já falei sobre isso, entre outras atribuições que lhe foram reservadas pela legislação local, fornecer subsídio por escrito ao juiz, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para a mulher vítima de violência e as crianças ou filhos das vítimas de violência. Não. A mulher vítima de violência, outros no foco, nos que habitam a mesma unidade familiar, não. A ofendido, agressores familiares, com especial atenção às crianças e os adolescentes. Letra C. E para a gente finalizar, questão 17, segundo a Lei Maria da Penha, o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica familiar, visando preservar sua integridade física e psicológica, acesso ao auxílio financeiro garantido pelo Estado para vítimas sem vínculo empregatício. Não vai garantir emprego para ninguém, não. Então, errado.
a manutenção do seu vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento local por até 6 meses. Acesso facilitado à lista de remoção, quando a vítima for, não é concedendo ainda a prioridade em relação, não, ela vai ser removida. Tem nada de prioridade, acesso à lista, ela vai ser removida. Prioridade para matricular dependente de situação de educação básica, instituição de educação básica, mais próximo do seu domicílio. Certíssimo, letra D. Sigilo do processo para qualquer finalidade, salvo se autorizado por autoridade judiciária, outra, com o objetivo de fazer prova em processo criminal distinto daqueles que apoiam. Não, também não é salvo se autorizado pela autoridade judiciária, não, salvo se autorizado por lei. Então, com isso, fechamos o primeiro bloco, primeira rodada de questões da Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Suave danado. Fé, força e foco.